Vamos começar com um caso que parece saída de um roteiro de comédia negra, mas infelizmente é real e acontecido nos Estados Unidos. Dessa vez, a cena se passa na Flórida, onde dois indivíduos, digamos, de inteligência questionável, resolveram transformar uma simples viagem de carro em um festival de más decisões. A dupla, claramente inspirada por algum filme de Hunter S. Thompson, decidiram que dirigir a 153 km/h era pouco para chamar atenção. Então, para incrementar, levaram consigo um verdadeiro arsenal químico, 75 gramas de metanfetamina, 1 grama de cocaína, sim, apenas um, o que quase parece um detalhe irônico, 1,36 kg de GHB, aquela substância que, pelo que se sabia, era mais popular em festas underground de São Petersburgo do que em rodovias americanas, e ainda 15 comprimidos de MDMA. Mas o detalhe que coroa essa obra-prima de incompetência? Eles transportavam tudo isso em bolsas com a inscrição, em bom e claro inglês, The Bag Full of Drugs, ou, em tradução livre, a bolsa cheia de drogas. Quando a polícia de Santa Rosa interceptou o veículo, não precisou de cães farejadores nem de investigação sofisticada. Bastou que os agentes lessem o que estava escrito nas bolsas. O departamento do xerife, com um sarcasmo digno de aplausos, publicou em seu site: dica, não transporte drogas ilegais em bolsas com a frase ou bolsa cheia de drogas. Nossos cães do K9 sabem ler. A mensagem subliminar? Se não estiver escrito, talvez dê para passar. Brincadeiras à parte, e isso não é brincadeira, traficar substâncias ilícitas é crime grave, com consequências que vão muito além de uma multa por excesso de velocidade. E já que falamos em criatividade duvidosa, vamos para a Alemanha. No aeroporto de Frankfurt, uma família vinda da América do Sul tentou inovar na arte do contrabando. Esconder 27 quilos de cocaína já seria um desafio e tanto, mas eles resolveram disfarçar o produto em latas de leite em pó infantil. Não qualquer leite em pó, mas aquele tipo branco, solúvel, que lembra até mesmo a textura da própria cocaína quando vista em filmes como Scarface. A estratégia? Misturar o pó branco com outro pó branco e torcer para que ninguém notasse. Spoiler, não deu certo. A polícia alemã não se deixou enganar, e agora os empreendedores devem ter bastante tempo para repensar suas escolhas profissionais dentro de uma cela. Mas aqui vai uma ideia revolucionária e totalmente legal, é claro. Se você quer parecer o cara mais descolado da balada sem arriscar a liberdade, por que não carregar saquinhos de leite em pó? No banheiro do clube, é só simular o gesto clássico de aspirar com uma nota de dólar, preferencialmente falsa, para não gastar à toa. Os efeitos? Você economiza entre 10 e 12 mil por grama, evita a prisão e ainda sai com a reputação de ser o mais estiloso da noite. Genial, não? Claro, o único efeito colateral é que você não vai sentir absolutamente nada, exceto, talvez, o gosto amargo do leite em pó no nariz. Agora, mudando de assunto para algo que beira o surreal, um senador russo de 82 anos, ex-governador da região de Sverdlovsk e atual membro do Conselho Federativo, resolveu compartilhar suas preocupações científicas em um evento acadêmico. Segundo Eduard Rossell, a ciência moderna teria desenvolvido uma tecnologia assustadora. Através do leite infantil, seria possível manipular genes para que nascessem apenas meninas. Isso é uma ameaça à segurança nacional, alertou, citando como prova o fato de que, em cada 10 crianças que nascem, 8 são meninas. Será que já não exageraram? Questionou, como se o desequilíbrio de gênero fosse uma conspiração e não, bem, estatística. Para fundamentar sua teoria, Rossell mencionou um projeto que desenvolveu com um empresário local para produzir leite infantil 100% nacional, projeto que, segundo ele, esbarra na burocracia do Ministério da Indústria. Aqui vem a melhor parte. Ao investigar a formação do senador, descobre-se que seu conhecimento em genética vem de seu diploma em Engenharia de Minas. Sim, o homem que fala em editar DNA estudou para construir túneis. Talvez, no fundo das minas, ele tenha encontrado algum manual secreto de biologia molecular. Ou não. A ironia fica ainda mais deliciosa quando lembramos da notícia anterior: se o leite em pó pode esconder cocaína, quem sabe o que mais não pode ser misturado ali? Talvez, em vez de meninas, o verdadeiro risco seja o nascimento de criaturas com 8 cabeças, 16 braços e 32 narinas, efeitos colaterais não listados na embalagem. Por fim, um momento de humor involuntário ou não vindo direto da televisão russa.
uma apresentadora do canal estatal de Kamchatka não conseguiu conter o riso ao anunciar os generosos benefícios sociais para a população, 1.500 rublos, cerca de R$ 80, para serem gastos da seguinte forma: 900 rublos em medicamentos, 137 rublos em uma voucher para tratamento em spa e os 463 rublos restantes para transporte internacional até o local de tratamento. Vamos analisar. Com 137 rublos, você compra uma passagem para onde, exatamente? Talvez para a padaria da esquina, se der sorte. E os 463 rublos para a viagem internacional? Bem, dá para ir de Palenque, Rússia, a Dolmatovo, Cazaquistão, em 26 minutos se o motorista não cobrar extra pelos solavancos. Ou, se preferir exotismo, pode tentar a sorte em uma carruagem de Kiata, Rússia, até Altimbula, Mongólia. Fora isso, suas opções são limitadas. O riso da apresentadora, portanto, faz todo sentido. O que não faz é expor a colega assim, como fizeram os operadores do programa. Afinal, quem nunca riu de uma piada interna que, sem querer, virou pública? Mas nesse caso, a piada era com o próprio sistema e isso, definitivamente, não tem graça. E aqui está o absurdo em sua forma mais crua. Enquanto uma apresentadora se esbalda rindo de 1.500 rublos, dos quais 900 vão para remédios e 137 simplesmente evaporam no ar, como se fossem moedas jogadas em um poço de desejos, as autoridades de Omsk decidiram que 5 rublos são mais do que suficientes para alimentar um aluno. Sim, você não leu errado, 5 rublos. Não é uma piada de mau gosto, não é um erro de digitação, não é um experimento social surrealista. É a realidade, servida em bandejas de inépcia burocrática, temperada com cinismo e acompanhada de um sorriso de satisfação dos que assinam esses decretos. Vamos aos números, porque eles falam mais alto que qualquer discurso. Em escolas rurais, um café da manhã custa entre 25 e 30 rublos, o almoço, 30 a 35. Já em Omsk, onde a vida claramente é mais cara, ou a ganância, mais voraz, o café sai por 65 rublos e o almoço por 75. Ou seja, com 5 rublos, um estudante pode comprar um gole de ar fresco, sim, porque até o oxigênio deve estar taxado nesse orçamento. 2, 3 caixas de fósforos, para mastigar o dia todo, numa dieta inovadora que garante dentes impecáveis, porque nada fica preso entre eles, zero fome, porque a boca está sempre ocupada, e uma sensação de plenitude existencial, porque, afinal, algo está sendo ingerido. É o plano perfeito. Economiza-se em comida, investe-se em odontologia preventiva e ainda se forma uma geração acostumada a sobreviver com quase nada. Quem precisa de nutrientes quando se tem resiliência? E o melhor, se algum aluno desmaiar de inanição, basta acender um fósforo sob seu nariz, o cheiro de enxofre o trará de volta à realidade. 5 rublos são, sem dúvida, um investimento genial. Claro, a única risada que isso provoca é a daqueles que, como aquela apresentadora, estão do lado seguro da mesa onde os pratos estão cheios e as contas, pagas por outros. O resto de nós só pode assistir, boquiabertos, a esse espetáculo de desumanidade disfarçado de gestão pública. E se rirmos? Será o riso nervoso de quem sabe que, no fundo, a piada somos nós. Agora, falemos de Ksenia Sobchak, ou melhor, de como meu ceticismo inicial sobre seu novo Doc-Talk se revelou não apenas justificado, mas otimista demais. Eu, ingênuo, imaginei que o programa seria apenas mais um talk show ruidoso, onde gritos substituem argumentos e onde a verdade é esmagada sob o peso do sensacionalismo. Enganei-me. O que Ksenia Anatolevna nos apresentou foi algo muito pior, uma mistura tóxica de reality show barato, teatro amador de horrores e um circo romano onde os leões são substituídos por câmeras em close-up. O tema? As irmãs Chachaturian, sim, aquele caso que já foi dissecado, analisado, distorcido e explorado até a exaustão em cada cantinho da internet e da TV russa. Mas Ksenia, com sua habitual modéstia, declarou: isso nunca foi discutido na televisão. Notem a ironia. 385 milhões de menções anuais, mas ela é quem traz a novidade. Sua abordagem? Reconstruir o estupro da mãe das irmãs em estúdio, com a própria vítima assistindo. Porque nada diz a jornalismo responsável como reviver traumas ao vivo, com atores de quinta categoria interpretando cenas de violência enquanto a plateia e a nação se delicia com o espetáculo. O formato é simples. Gritos. Muito gritos.
Xenia, no papel de arpia moderadora, ataca qualquer um que ouse discordar dela, como a pobre psicóloga armênia que, em 3 minutos, já estava sendo devorada viva no ar. 2. Reconstruções andocumentais. Cenas encenadas com atores que parecem ter sido recrutados de um curso noturno de teatro para amadores, onde o dramatismo é inversamente proporcional à qualidade da atuação. O armênio violento é interpretado por um homem que parece mais perdido em um ensaio de novela das 6 do que em um crime real. 3. Revelações bombásticas. Como a notícia de que um dos filhos não era do marido assassinado, shocking, se não fosse pelo fato de que isso já havia sido ventilado há meses. Mas, para Xenia, repetir é inovar. 4. A cereja do bolo. A mãe da vítima assistindo à encenação do próprio estupro, enquanto Xenia, com voz melosa, pergunta, e na segunda vez, ele pediu desculpas? Que delicadeza! Que profundidade jornalística! Que merda absoluta! Isso não é televisão. Isso é pornografia da dor, embalada como entretenimento. E o mais triste? Funciona. Porque o público russo, ou qualquer público, se formos honestos, adora sangue, lágrimas e escândalos servidos com um sorvete de moralismo barato. Xenia não inventou nada, ela apenas aperfeiçoou a fórmula do NTV dos anos 2000, quando o canal transformava tragédias humanas em rating com a mesma facilidade com que se espreme um limão. E o que nos espera? 4 dias seguidos desse mesmo circo. 4 dias de reconstruções cada vez mais grotescas, de gritos cada vez mais altos, de revelações cada vez mais vazias. Xenia prometeu que não nos deixará escapar tão cedo e, infelizmente, ela cumpre suas promessas. Uma sugestão para a próxima temporada, Xenia Anatolevna. 1. Contrate Ilya Satir. Ele pode interpretar todos os papéis, a vítima, o agressor, o irmão traído, o advogado corrupto e até o fantasma do marido morto. Economiza no elenco e garante qualidade, afinal, quem melhor que um mestre da sátira para dar vida, ou morte, a esse teatro do absurdo? 2. Transmita ao vivo. Por que gravar quando se pode explorar o sofrimento em tempo real? Imagine, câmeras 24 horas na casa das irmãs Chachaturian, com direito à votação do público para decidir qual trauma será revivido no próximo episódio. 3. Venda merchandising. Bonecos dos personagens, camisas com frases de impacto, eu sobrevivi ao Deokatok, kits de reconstrução caseira, faça seu próprio estupro em 5 passos. O céu é o limite. Parabéns, Xenia. Você não só voltou à televisão como redefiniu os limites do bom gosto, ou, melhor dizendo, provou que não existem limites. Que Deus, ou o diabo, mais provavelmente, lhe conceda mais 28 anos nesse formato. Afinal, o mundo precisa de mais arte como essa, cruel, vazia e lucrativa. Enquanto isso, em Tula, os cossacos de Ryazan provaram que, em tempos de guerra híbrida, até as duelos podem ser modernizadas. Lasers. Sim, você leu certo. Em vez de sabres ou pistolas, eles resolveram seus conflitos com pontos vermelhos dançantes, como se estivessem em um episódio rejeitado de Star Trek. Liderados pelo Ataman Sergei Muraviev, que, não por acaso, também é consultor do governador, porque, claro, quem melhor para assessorar um político do que um homem que brinca de guerra com brinquedos de alta tecnologia? Os cossacos demonstraram que, mesmo em 2024, a Rússia ainda consegue surpreender. O que vem a seguir? Drones com foices? Tanques movidos a vodka? Guerras resolvidas no TikTok? Com esse ritmo, tudo é possível. Afinal, se o país consegue gastar 5 rublos em almoços escolares e milhões em reconstruções de estupros na TV, por que não investir em laser tags para milícias regionais? A lógica é impecável. O absurdo, total. E o show, como sempre, deve continuar. E enquanto a sociedade russa se debate entre tradições inventadas e realidades distorcidas, eis que a história se repete desta vez com um toque laser. Após uma cerimônia de oração coletiva, com direito a ícones, velas e, claro, um shot de vodka para santificar o momento, 3 jovens foram oficialmente aceitos nas fileiras cossacas, seguindo todos os rituais ancestrais, ou seja, com juramentos solenes, chutes no traseiro simbólicos e a entrega de um laser tag de última geração. Mas não qualquer laser tag. Estamos falando de réplicas em miniatura de armas reais, com canos adaptados para disparar raios de luz mortal ou, no mínimo, capazes de cegar um invasor alienígena desavisado.
E aqui, meus caros, é necessário um mergulho histórico, porque essa tradição sagrada remonta a nada menos que 1637, quando a Rússia, ainda se recuperando dos tempos turbulentos, foi atacada por uma frota da Estrela da Morte. Sim, aquela Estrela da Morte. Os invasores galácticos arrasaram tudo, menos a região de Ryazan, onde os cossacos locais, liderados por Obi-Wan Kenobi, sim, aquele Obi-Wan, que claramente tinha um segundo emprego como atamã, destruíram os alienígenas com ponteiros laser. Desde então, o provérbio cossaco é claro: sem laser, não é cossaco. Não importa se você está em Rostov, São Petersburgo ou numa stanitsa perdida no meio do nada, todo verdadeiro cossaco carrega consigo um sabre e um laser. Porque, além dos americanos, dos europeus e dos meros mudax terrestres, a Rússia sabe que a qualquer momento podem chegar invasores extraterrestres, e uma chasca sozinha não dá conta do recado. Nessas horas, só mesmo um ponteiro laser bem ajustado para dar o troco de verdade. Enquanto isso, em Krasnoyarsk, a criatividade humana, ou a falta dela, atinge novos patamares. Um grupo de Naibateli de alto nível conseguiu roubar 3 milhões de rublos usando bilhetes de loteria falsos. Como? Simples, colaram uma faixa metalizada nos duplões de 5.000 rublos, moeda oficial do Banco Souvenir, claramente, e os caixas eletrônicos do Serba todos da série NCR, aqueles modelos antigos que parecem ter sido projetados na era Brezhnev, engoliram a isca sem pestanejar. O esquema era genial em sua simplicidade. Em uma cidade, eles depositavam os duplões falsos, a milhares de quilômetros, em Kurgan, os comparsas sacavam o dinheiro de verdade. Até que, claro, a sorte, ou a incompetência, os traiu, e os artistas foram pegos. Agora enfrentam julgamento, mas, sinceramente, essa história pede um filme. Imaginem o título: Operação Duplão, a vingança dos caixas eletrônicos. E falando em Naibateli, nada supera a genialidade legislativa de Vladimir Yezipov, deputado da Duma de Saratov, que encontrou a solução definitiva para o problema dos cães de rua: vendê-los para a China e a Coreia. Sim, você leu certo. O nobre representante do povo sugeriu que, em vez de gastar dinheiro com abrigos ou castração, a Rússia poderia exportar os vira-latas para países onde, como todos sabem, eles são considerados iguaria. Quando confrontado com o óbvio: mas, deputado, lá eles comem cachorro. Yezipov tentou se safar com um não, eu tenho um cachorro, me entenderam mal, e inventou que na verdade queria seguir o exemplo da Europa, onde os abrigos compram animais abandonados. Só que, em vez de escolher a Polônia ou a Letônia, que, digamos, fica um pouquinho mais perto, ele preferiu China e Coreia, porque, claro, ficam mais perto geograficamente. Sim, deputado, e a Lua também fica perto se você tiver um foguete. Eu, particularmente, apoio a iniciativa desde que inclua o próprio Yezipov no lote. Tenho certeza de que em Wuhan eles o receberiam de braços abertos. Não para comê-lo, é claro, mas para adotá-lo em um abrigo especial. Afinal, se a Rússia exporta gás, armas e hackers, por que não políticos questionáveis? Há algum tempo, eu lhes falei sobre os portões do caos, aquele monumento ao absurdo em Cherepovets, um par de portões imensos, sem muro, sem função, apenas abertos e fechados diariamente por um zelador que, claramente, tinha o emprego dos sonhos. Pois bem, a história ganhou um novo capítulo. Depois de meses, anos, de existência surreal, finalmente construíram um muro ao redor da policlínica e da estação de trem. Qual foi o desfecho? Tiraram os portões. Agora temos um muro sem portões. Ou seja, qualquer um pode entrar, sair, roubar o que quiser, e o pobre zelador, que antes tinha a missão sagrada de trancar o nada, agora deve estar desempregado ou chorando em um canto. Alguém me explica a lógica? Ninguém explica. Porque na Rússia, primeiro você constrói os portões, depois o muro, e por fim remove os portões, deixando apenas a memória de um absurdo que, francamente, nem o próprio Kafka ousaria inventar. E para fechar com chave de ouro, ou de laser, chegamos à notícia que todos esperavam: Barack Obama finalmente será punido. Poucos sabem, mas o ex-presidente americano tem um hobby obscuro: roubar energia elétrica da Rússia. Sim, você não leu errado. Segundo documentos ultraconfiáveis, ou seja, um boato que alguém inventou depois de 3 doses de vodka, Obama tem o hábito de sugar eletricidade do Cáucaso Norte, manipulando medidores, se conectando às turbinas das hidrelétricas e, basicamente, deixando a região no escuro sempre que dá na telha.
Mas a guarda de segurança do Minenergo não aguentou mais. Em uma licitação pública, porque, claro, tudo na Rússia é feito com transparência exemplar, eles anunciaram a compra de peças de reposição, óleo lubrificante, um adesivo com os dizeres. Isso mesmo, um amuleto de proteção que será colado em todas as instalações do Ministério. Assim, quando Obama vier roubar energia de novo, vai se deparar com o adesivo, sentirá o peso da vergonha e desistirá do crime. Finalmente, justiça. E se não funcionar, sempre dá para culpar os reptilianos ou o 5G. Afinal, na Rússia, a realidade é tão flexível quanto um ponteiro laser cossaco. Nossa nação não se curva a vírus chineses, nem deixa que você adoeça com essa praga. Eis o grito de guerra das avós russas, essas guerreiras de babusca que não temem nem lobisomens, nem demônios, nem sequer o próprio Satanás em pessoa. Elas serram balanços por segurança, esmagam vizinhos no elevador com olhares de aço e, claro, não vão deixar um coronavírus qualquer passar incólume por suas mãos calejadas. Porque se há algo mais mortal que um vírus mutante, é uma babusca russa com um rolo de macarrão na mão e um plano de batalha. E falando em batalhas, vamos ao Diamond Princess, aquele transatlântico luxuoso que se transformou em um experimento social digno de Black Mirror. Milhares de passageiros trancafiados como sardinas em lata, enquanto um vírus se espalha como boato em mesa de bar. O que poderia dar errado? Bem, para o resto do mundo, a preocupação seria: será que temos máscaras suficientes? Os médicos estão atendendo? O isolamento é eficiente? Mas para o russo médio, a verdadeira tragédia era outra: onde está a vodka, caralho? Arkady Bulgakov, estilista de profissão e herói nacional por acaso, resumiu o drama com a eloquência de um poeta bêbado: não tivemos tempo de estocar álcool na parada em Hong Kong, e agora nos dizem que podemos pedir drinks, mas $24 por 30 ml de uísque? Isso mesmo, enquanto o mundo se desesperava com a falta de respiradores, os russos no navio enfrentavam uma crise existencial pior: preços abusivos de bebida. Porque, como todos sabem, o sistema imunológico eslavo funciona com 3 pilares sagrados: 1. Uma oração a São Pantaleão, ou qualquer santo que esteja por perto; 2. Um gole de algo que queime mais que o inferno; e 3. A crença inabalável de que, se não matar, fortalece. Eis a equação da sobrevivência: coronavírus mais vodka caríssima igual desastre nacional. Esse grito ecoou dos camarotes do Diamond Princess até as estepes siberianas. Como sobreviver a uma pandemia se o remédio custa mais que um rim no mercado negro? Mas não temam, compatriotas, onde há um russo, há um jeito. E em Novokuznetsk, eles encontraram a solução perfeita para outro problema viral: as encomendas da AliExpress. Sim, porque enquanto o Ocidente discutia logística e quarentena, a Rússia inovou com um serviço premium de descontaminação por procuração. Por apenas 700 rublos, um herói local, provavelmente um cara chamado Vladimir que já sobreviveu a 3 guerras, 2 prisões e uma mordida de urso, abre sua caixa do AliExpress por você. Se o coronavírus pular fora, ótimo, você recebe seus fones de ouvido falsificados. Se o vírus estiver lá, espreitando como um assassino em filme de terror, diria o Vladimir, enquanto joga a caixa de volta no correio com um chute digno de um zagueiro do Spartak. Genial. Prático. 100% à prova de chineses. Enquanto isso, em Moscou, a criatividade nacional florescia em outras frentes. Aquele tipo de pessoa que acha graça em causar infartos coletivos, decidiu testar os nervos dos moscovitas no metrô. O plano? Fingir um ataque de coronavírus no vagão, com cúmplices gritando: ele tem o vírus. Socorro, para ver a reação do público. Resultado: pânico generalizado, polícia chamada, e o preso mais rápido que um oligarca após criticar Putin. Mas aqui vai a pergunta filosófica: se isso tivesse acontecido nos anos 90, você acha que os moscovitas teriam corrido? Claro que não. Eles teriam chutado o cara até ele jurar lealdade à pátria-mãe, depois roubado seus tênis e vendido um corpo contaminado para um laboratório clandestino em troca de um saco de batatas. Coronavírus? Daqui a pouco ele fica azul de tanto apanhar, ué. Ah, saudades daquela época em que a solução para tudo era violência criativa e vodka barata. Chega de brincadeiras, bom, quase. Porque enquanto uns abrem caixas por 700 rublos e outros amaldiçoam chineses em pontos de ônibus, a salvação chegou. E ela vem em forma de água benta do Rio Jordão.
Sim, meus caros, em Kinki, uma associação cristã, ou uma seita com bom marketing, quem sabe, decidiu distribuir grátis água sagrada para proteger os moscovitas do mal chinês. Basta um gole, e o vírus foge como o demônio de cruz. Garantem os fiéis. Finalmente, uma solução que une tradição ortodoxa, capitalismo espiritual e a eterna fé russa de que se não ajudar, pelo menos não vai piorar. E como se a pandemia não fosse suficiente, a educação russa decidiu dar sua contribuição para o caos. Em Ussuris, uma professora de língua russa resolveu ensinar pontuação usando um exemplo didático e imbatível. Vai tomar no cu, disse Várzea. O vídeo do aula vaza, pais entram em pânico, e a internet explode em memes. Mas vamos ser honestos, se os alunos do 10º ano ainda não sabem onde colocar uma vírgula em vai tomar no cu, talvez o problema não seja o método, e sim o material. Afinal, se a próxima geração não domina nem a gramática básica, pelo menos que aprendam a arte da insulto bem pontuado, uma habilidade útil em qualquer crise, de pandemias a filas no Detran. E falando em crises, a história de Mikhail Shagalov, ex-vice-prefeito de Zvenigorod, é um lembrete de que nem todo ladrão usa máscara. Sua faxineira, conhecida pelo poético apelido Apóstolo, será que era da igreja ou da prisão? O mundo pode nunca saber, limpava sua casa há anos, até decidir levar um crucifixo de diamantes de 7.500 euros e joias no valor de 17.000 rublos como gorjeta. O detalhe mais trágico? O homem pagava 5.000 rublos por mês para ela, ou seja, ele basicamente alugava um ladrão em tempo integral. Quando descobriu o sumiço, ligou para a polícia, que provavelmente anotou o caso entre um roubo banal e um karma instantâneo. Moral da história? Na Rússia, você pode sobreviver a um vírus mortal, a preços abusivos de uísque e até a aulas de gramática com xingamentos, mas nunca, jamais, confie em alguém chamado Apóstolo para limpar sua casa. A menos, claro, que você queira testar a teoria de que tudo que não te mata, te deixa sem joias. E aqui vem o melhor. As autoridades se juntaram às buscas, e o que descobrimos? O valor total do roubo, 1,5 milhão de rublos. Só para você ter ideia, em 2016, o salário de um vice-prefeito de Lobnia, uma cidadezinha mosca qualquer nos arredores de Moscou, era de 86.000 rublos por mês. Ou seja, se o ilustre servidor público Mikhail Shagalov parasse de comer, beber e respirar por 1 ano e meio, ele juntaria o suficiente para comprar 17 rublos em joias. Parabéns, camarada. Enquanto isso, o apartamento do nosso herói ficava na Presnenskaya na Berezanaia, um dos endereços mais humildes da gloriosa Moscou, onde até um Khrushchevka de 20 metros quadrados custa no mínimo 25 milhões de rublos. Moral da história: ser vice-prefeito de Zvenigorod é um prêmio de loteria, já ser um ladrão de codinome Apóstolo é só mais uma prova de que o destino adora ironia. Mas não para por aí. De São Petersburgo chegam notícias que, pela primeira vez na história, não envolvem ninguém dormindo com um fuzil, cortando mãos ou esfaqueando o vizinho por causa de vodka. Dessa vez, o escândalo é até sofisticado. A polícia descobriu um cassino clandestino no apartamento de um funcionário público. O dono do imóvel? Ninguém menos que Oleg Kaliadin, chefe do Distrito Municipal de Veveden. O homem, é claro, jurou que alugava o lugar e não fazia ideia de que seus inquilinos transformaram o espaço em um Catran de alto nível. Como assim, deputado? Eu só queria um rendimento extra. Claro, claro. Enquanto isso, já começam os pedidos para expulsá-lo do Partido Rússia Unida porque, veja bem, o problema não é o cassino, é a falta de criatividade. Se o cara tivesse montado uns pequiazias com roleta e champanhe francês, talvez até ganhasse uma medalha por estimular a economia local. Mas vamos ser justos, se o funcionário realmente estava por trás do esquema, ele só queria democratizar o vício. Porque os cidadãos comuns teriam que se arriscar em porões escuros, com bandidos de terceira categoria, quando poderiam perder suas economias em um ambiente seguro, supervisionado por um servidor público de confiança. É o capitalismo com rosto humano. E, já que estamos falando em oportunidades, eu só tenho um pedido, que a faxineira Apóstolo seja contratada para limpar esse cassino. Afinal, se ela conseguiu levar 1,5 milhão em joias de um apartamento, imagino que não faria em um lugar onde o dinheiro circula em pilhas sobre a mesa de pôquer. E falando em trazer coisas de volta, o governo russo finalmente encontrou a solução para reverter a fuga de cérebros, uma força-tarefa especial,
composta por agentes do Ministério do Interior, Relações Exteriores e outros órgãos, que serão enviados ao exterior para convencer, leia-se, persuadir com carinho, os compatriotas a voltarem para a mãe Rússia. O decreto já foi assinado em 28 de janeiro, e eu só tenho uma sugestão: incluam mais pessoal da segurança. Porque a conversa provavelmente vai ser mais ou menos assim. Querido compatriota, sente saudades da pátria? Não, obrigado, estou bem aqui. Ah, que pena! E que tal um tour gratuito pela Catedral de São Basílio? Bem. Ótimo! O carro já está esperando. E não se preocupe com a bagagem, nós cuidamos de tudo. Funciona como um encanto. Afinal, quem resistiria a um convite tão irrecusável? E já que estamos falando de líderes inspiradores, não posso deixar de mencionar meu ídolo absoluto, Gurbanguly Berdimuhamedow, presidente do Turcomenistão. Esse homem é uma lenda ambulante. Ele anda de bicicleta atirando em alvos, e acerta todos, toca guitarra com o neto, escreve livros sobre plantas medicinais, faz DJ sets e ainda sobra tempo para erguer estátuas em homenagem ao cão nacional, o Alabai. Recentemente, ele apareceu em público com os cabelos totalmente brancos, uma mudança que, segundo o Rádio Svoboda, sim, eu sei, é um veículo inimigo, mas dessa vez podem estar certos, inspirou uma nova política estatal. No distrito de Lebap, todos os funcionários públicos acima de 40 anos foram obrigados a parar de tingir os cabelos para se assemelharem ao líder. Para que os servidores se pareçam com nosso amado presidente, justificaram. E eu apoio. Antes, esses homens escondiam sua sabedoria sob tinta de cabelo, como covardes que temem o tempo. Agora, finalmente, eles abracam sua essência, a nobreza da idade, o brilho prateado da experiência. Tanto que, inspirado por essa notícia, parei de tingir minha barba. Sim, ela está naturalmente grisalha agora, e não é falta de vergonha, é um ato de resistência contra a tirania da juventude eterna. Porque este programa, meus amigos, é sobre valores espirituais saudáveis. É sobre a união sagrada entre homem e mulher, sobre amor em suas formas mais puras e absurdas. E falando nisso, você se lembra do cara que vendeu o carro da namorada para comprar presentes e vodka para ela? Ou do romântico que chegou de trator em 3 encontros seguidos? Pois bem, Kemerovo nos presenteia com mais uma joia do amor russo. Um homem, recém-libertado da prisão, porque nada dizem eu te amo como o histórico criminal, decidiu surpreender sua esposa com um presente. Só tinha um problema: dinheiro, zero. Mas onde há vontade, há um jeito, ou, no caso, uma amante com gosto por peles e joias. Nosso herói roubou a própria amante, levou 70.000 rublos e uma casaco de pele de arminho, sim, porque nada grita romance como um crime passional com direito a furto qualificado. Com o butim, comprou o tal presente para a esposa. Amor ou desespero? Você decide. Só que a amante, diferentemente do vice-prefeito de Zvenigorod, não tinha paciência para perder 70.000, denunciou o ex-namorado, que, aliás, acabará de sair da cadeia, e a polícia encontrou com ele o dinheiro, o presente, e, é claro, um embrulho com drogas sintéticas, porque a vida na Rússia não é para os fracos. Mas a cereja do bolo veio quando a esposa descobriu tudo. Ao fuçar no celular do marido, porque confiança é bom, mas paranoia é melhor, ela viu as mensagens com a amante, em um acesso de fúria digno da bruxa do Contos de Fadas, expulsou o coitado de casa. Resultado: o presente foi em vão, o homem voltou para a rua, e o único consolo que lhe restou foi, bem, aquele embrulho com drogas sintéticas. Pelo menos o final do dia teve algum alívio. E para fechar com chave de ouro, Tula nos presenteia com um mistério gastronômico. A cidadã Helena Bruzenceva comprou uma salsicha doktorskaya no Magnito local. No dia seguinte, enquanto fatiava o embutido, notou um gosto estranho, mas, como toda russa que se preze, ignorou o presságio e deixou a salsicha de lado. Até que... Bum! O pacote de doktorskaya explodiu. Não é metáfora. Literalmente explodiu. E Helena, em choque, ligou para o fabricante, a GC Tavr, exigindo explicações. Porque, veja bem, se tem uma coisa que o povo russo não tolera, é uma salsicha que não cumpre sua função básica, ser comestível sem detonar a cozinha. E eu só tenho uma coisa a dizer, e Helena, minha cara, você teve sorte.
Porque se essa salsicha tivesse explodido dentro da sua boca, a GC Tavra estaria sendo processada não por defeito de fabricação, mas por tentativa de assassinato com o uso de embutidos. E aí, nem o apóstolo conseguiria limpar essa bagunça. Olha só, eu até aviso com todo carinho, tomem cuidado, porra. Porque essa não era uma simples Doktorskaya, era claramente um protótipo de arma biológica desenvolvida pela FSB, testada em laboratório e acidentalmente parando no Magnit da esquina. Vocês, russos, são assim, veem um pacote com cara de dinamite e já saem mordendo como se fosse o último pedaço de pão na guerra patriótica. Não, meu amigo, não é pra comer, é pra ralar no salada, igual vocês fariam com o coronavírus, com os fabricantes dessa merda e até com a própria ideia de qualidade na indústria alimentícia russa. Mas olha só o nível de confiança do povo, se está na prateleira, é comestível. E se não for? Bom, aí é problema do fígado de vocês, não meu. Mas chega de falarmos de salsichas explosivas hoje. Temos um convidado que, francamente, faz até o Oscar parecer um festival de cinema amador de Vila Perdida na Sibéria. Porque, meus caros, enquanto a Hollywood se afoga em acusações de politicamente enviesado, como se alguém ainda acreditasse que lá tem algo além de dinheiro e hipocrisia, aqui na Rússia a coisa é séria. Temos nada menos que Gennady Andreevich Zyuganov, líder do KPFR, acadêmico do cinema e, pasmem, o homem que finalmente desvendou a conspiração liberal contra Quentin Tarantino. O que disse o nosso camarada Zyuganov? Fiquei surpreso que o Era Uma Vez em Hollywood não ganhou o Oscar. Nem por roteiro, nem por direção, nem como melhor filme. Claro, gostos são gostos, mas acho que a decisão do júri foi politicamente motivada pelo lobby liberal. Finalmente alguém falou. Porque, vejam bem, se tem uma coisa que os liberais não suportam é um filme onde um cara queima um hippie com um lança-chamas, e isso é fascismo puro, meu povo. E o Tarantino, coitado, só queria fazer uma homenagem ao capitalismo selvagem dos anos 60, com direito a Brad Pitt dando soco em hippie e Léo DiCaprio chorando em piscina. Onde está a justiça? Eu, por exemplo, ontem quase matei minha esposa com a chaleira quando ela ousou dizer que o filme não merecia o Oscar. Não tinha argumentos, só raiva pura, até que Zyuganov, como um farol na escuridão, iluminou meu caminho. É o lobby liberal, meu filho. Agora sim posso dormir em paz, sabendo que a culpa não é do Tarantino, mas dos globalistas que odeiam a verdadeira arte. Obrigado, Gennady Andreevich. Que Deus, ou melhor, que Lenin o abençoe. Atenção, pessoal. Nosso canal está crescendo mais rápido que o coronavírus em um cruzeiro chinês de 140 mil inscritos. Isso mesmo, você não leu errado, 140 mil almas corajosas que, contra todas as probabilidades, decidiram nos acompanhar nesta jornada de caos, verdade e vodka barata. E olha que nem precisamos subornar ninguém, ao contrário do Oscar. Como diria o grande Akinfeev depois de tomar mais um gol de pênalti, o resultado está no placar. E o placar, meus amigos, é vocês. Mas não parem por aí, compartilhem, inscrevam-se, espalhem a palavra como se fosse a última garrafa de álcool em gel na pandemia. Porque, se tem uma coisa que a Rússia sabe fazer, é sobreviver a tudo, até as salsichas que explodem e a filmes que não ganham prêmios por causa de lobbies misteriosos. Ah, e falando em sobrevivência. O episódio histórico que vocês estão esperando, ou não, quem liga? Vai acontecer. Assim como esta garrafa aqui que, aliás, não é um Stov, é uma bomba relógio de ressaca, mas abri do jeito certo, sem tocar na cruz, porque pecado é pecado, e azar a gente já tem bastante. Então fiquem ligados, porque quando esse episódio cair, vai ser como a Doktorskaya na frigideira, ou explode tudo, ou ninguém sai ileso.